Faz-me firme, Cristo meu Deus, para não deixar-me a senda Para dos céus. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a para a vitória. vitória sempre ganhar. É ao vivo. Ai, a outra entrou na minha mente. Sabe, faz ao vivo. É. Vamos lá, esse aqui é muito importante porque muitas vezes para fazer a vontade de Deus, para ser como Jesus, para ser a luz, a gente precisa, né, quebrar, né? Então, esse aqui, vamos lá. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém? Obrigada. Obrigada, amiga. Foi muito lindo. Então, nessa parte, nós queremos chamar a Carol, que vai nos apresentar, nossa serva convidada, que vai nos falar um pouco sobre o seu trabalho. Carol, é contigo, amiga. Oi, é muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho o prazer, como eu tenho toda vez que a gente se une, de apresentar alguém muito especial. Uma serva que realmente está em ação, muito. Eu fiquei admirada. O nome dela é Cláudia Silva e ela falou para mim, eu estou dando quase as próprias palavras dela sobre ela mesma. Ela é servo do Deus Altíssimo há 36 anos, casada com Moisés, e eles têm 2 filhos. Todos na família são servos de Deus. Ela se batizou com 13 anos, quando conheceu a Cristo em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Desde então, tem trabalhado para a obra do Senhor, sendo professora de escola dominical, infantil e adolescente. Ela congrega na igreja em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e está trabalhando com um grupo de mulheres lá. Também ela ajuda a coordenar o Congresso Feminino. E ela diz que está sempre à disposição para contribuir com a obra a qual está chamada. Que bênção é isso. Cláudia, estamos muito felizes que você está aqui conosco. E a minha primeira pergunta é sobre um ministério que você faz lá. Eu achei muito interessante a maneira como você usa seu talento como artesã. Conte para nós o que você faz no seu ministério artesanato. Boa noite, irmãs. É um prazer imenso estar com vocês. Obrigado pela oportunidade de estar expressando um pouco, né, do dom que Deus me deu. Eu
eu faço artesanato desde de novinha, da adolescência. Eu gosto, né? Eu faço porque eu gosto muito, né? E eu venho de uma família também que a minha avó, minhas tias, é tudo artesã. Mas assim, quem me deu assim um empurrão mesmo foi uma irmãzinha lá de Prudente que ensinou os primeiros pontos, vamos dizer assim, né? E para mim, aí dali foi só um empurrão, um impulso para eu poder estar envolvendo nessa obra e estar me desenvolvendo, né? Eu falo que eu faço artesanato criativo, porque se me pergunta, você faz isso? Eu faço. Você faz aquilo? Eu faço. E o que eu não sei fazer, eu procuro estar aprendendo, né? Porque a gente sempre, eu falo, enquanto nós estivermos vivas, e a gente tem a oportunidade de aprender. Esse dom, quem deu foi Deus, né? Ele, desde o Velho Testamento, quando ele deu os dons para os artesãos, né? Fazer a tenda, né? O templo, lá, a tenda, né? Que eles iam fazer, Deus deu esse dom para eles, né? Então, esse dom que Deus me deu. Então, eu tento devolver um pouco para Deus aquilo que Ele me deu, abençoando a vida de outras irmãs e daquelas pessoas que me cercam, daquelas pessoas que me chegam até a mim, né? Então, eu tenho feito isso. E nos últimos anos, eu tenho eu tenho trabalhado assim muito em estar desenvolvendo lembranças para as conferências femininas, né? Em Noquita, Conferência Feminina de Guarulhos, do 9 de julho, né? Do Ipiranga, eu fiz muito também quando eu estava lá, né? O Congresso Feminino. Então, eu não tenho de outra forma de não fazer, né? De não estar envolvida nessa obra e pôr à disposição de Deus aquilo que Ele me deu, né? E no meu dia a dia, todas as pessoas que chegam até a mim, eu uso o meu artesanato também para estar transmitindo Deus para essas pessoas. E Deus, nessa pandemia, ao contrário que muitos se distanciaram das pessoas, eu tive o privilégio de conhecer muitas pessoas através do artesanato, daquilo que eu faço, e tenho tido a oportunidade de estar falando Deus para essas pessoas, né? Então, e não tem outra forma de devolver a Deus do que um pouco daquilo que Ele me deu, que não é transmitir a mensagem dele através daquilo que eu faço. Muito bom. É isso. É assim que deve ser, porque o Senhor nos deu talentos e dons, e você está usando os dons que o Senhor te deu. Eu achei também, você não falou, porque é muito desta, mas também ela não cobra nada por tudo isso que ela faz. Isso é a contribuição dela. Sim, né? a parte da minha mão de obra eu não cobro, né? As irmãs, elas entram com o material, né? Normalmente eu trabalho dessa forma. E a minha mão de obra eu não cobro, porque é oferta para o Senhor. É assim que eu vejo, né? Né? Então, eu faço assim, isso sou eu sou assim. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, você ganha muito dinheiro fazendo artesanato? Meu marido responde assim, não, ela faz boas obras. Então eu continuo fazendo. É melhor não, assim, eu não ganho muito dinheiro. Ele responde, não, ela faz boas obras, então eu continuo fazendo. Então, é assim que deve ser, eu acho. Isso. Imagina se cobrasse por hora todo esse trabalho que você faz. Não, seria muito. Ninguém seria teria muito. jeito. Então, é uma contribuição enorme. Isso. E de amor, que é mais valioso do que o dinheiro. Muito gratificante. E muito, assim, eu me sinto muito... que nem eu faço muitas coisas à noite, né? E às vezes fazendo esse trabalho, às vezes já está tarde da noite, eu estou lá na minha máquina de costura, e às vezes cansada, né? Porque durante o dia já, mas é compensador. Mesmo você estando cansada, está fazendo esse tipo de trabalho. Eu me sinto recompensada por Deus. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta. No livro de Romanos, em capítulo 2, versículos 6 a 8, há uma lista de dons do Espírito. Versículo 6 diz, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E depois, versículo 7 diz, se o seu dom é servir,
sirva. Sirva. No versículo 8 está escrito, se é contribuir, que contribua generosamente. Eu vejo este ministério de artesanato que você faz como uma manifestação desses dois dons espirituais, que eu acredito, tenho certeza que o Senhor deu a você para servir no reino dele. Mas tem outros dons também, porque enquanto nós estávamos preparando para essa entrevista, eu aprendi uma coisa que não sabia antes. Fiquei muito impressionada que você e seu esposo fizeram trabalhos evangelísticos em vários lugares, que resultou no início de novas congregações. Quantas congregações vocês dois ajudaram a plantar e onde estão essas congregações? Não, efetivamente, nós ajudamos a congregação do Ipiranga durante 10 anos, mas ela já existia em São Paulo, né? Na época que nós fomos lá, a igreja estava precisando de ajuda, aí eu e meu marido, fomos para lá. Durante 10 anos, nós ajudamos a congregação lá. E neste período, mesmo estando ajudando a congregação do Ipiranga, a igreja em São Vicente, litoral de São Paulo, era muito carente de homens. Tinha muitas mulheres, né? Mas era carente de homens. Então, durante 15 anos, o meu marido, uma vez por mês, ia lá para poder estar pregando e ajudando aqueles irmãos no domingo no culto, né? Aí, quando a igreja cresceu, aumentou, apareceu muitos homens, aí nós deixamos de ir, mas nós fizemos isso durante 15 anos, com criança, meus filhos bebê, criança, tudo, mas nós sempre fomos para lá. E vai fazer 11 anos agora que nós começamos, juntamente com outra família, a congregação em São Bernardo do Campo, né? Nós começamos do zero. Começamos com um grupo de casa em casa, aí a igreja foi crescendo e nós estamos no prédio, né? E mesmo nessa pandemia, nós não deixamos de nos reunir, quando nós não podíamos nos reunir no prédio, nós dividimos em grupos menores e nos reunimos nas casas. Mas esse ministério em São Bernardo do Campo já vai fazer 11 anos esse ano que nós estamos lá. Muito bom. Eu sei que isso impactou suas vidas muito. Mais uma pergunta rapidinho, antes de acabar nosso tempo. Se você tivesse a oportunidade de trabalhar numa missão nova, você faria de novo isso? Olha, eu respondo assim, eu vou responder essa pergunta. Nós ainda estamos em missão. Enquanto nós estivermos vivos aqui na Terra, a nossa missão não acaba. Isso. Mas nós temos sim, nós temos um desejo de começar outra congregação aqui no meu bairro, na Pauliceia, porque nós somos a família que mora mais longe do prédio, né? A igreja de São Bernardo fica mais para o centro e nosso bairro fica bem distante. Nós temos esse desejo de começar um novo trabalho aqui. Nós começamos em 2018, mas houve uma necessidade de nós retornarmos para São Bernardo, lá na igreja no centro da cidade. Mas esse desejo ainda está no nosso coração. E a nossa missão nunca acaba. Ótimo. E isso encaixa perfeitamente com o propósito de Colheita Brasil. Porque mesmo nós estamos dando um pouco para as cidades capitais onde não ainda chegou o evangelho, mas nunca deixamos de dizer para as pessoas que tem que fazer o trabalho local também. E vocês estão fazendo. E eu dou graças por você e sua família. E é um exemplo muito grande para nós. E eu agradeço sua presença hoje conosco. Eu que sou grata. Eu que agradeço a Deus. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigada. Nada. Obrigada, Carol, Claudinha. Eu estava pensando aqui que todas nós, acho que a grande maioria de vocês trabalha com algum artesanato, né? Se não agora, já fez alguma coisa. Carol faz artesanato lindo, que eu sei. Mas assim, eu gosto dessa ideia, Claudinha. Você
direcionando para o reino. Muito lindo. Obrigada, irmã, para compartilhar. Quem sabe aqui uma de nós não vai começando a pensar, usar seu talento dessa forma, né? Muito bom. Eu quero motivar vocês a continuar nos ajudando a implantar igreja em todo o Brasil. Colheita Brasil. Nós abraçamos essa ideia, estamos acreditando, porque é um sonho de Deus para nós. E nós estamos sonhando. Então, quero motivar todos vocês a continuarem a fazer alguma coisa. Sempre há uma maneira de você fazer. Aqui em Manaus, temos algumas irmãs que estão usando seu talento de artesanato. Claudinha, nós temos uma irmã aqui que é a Valcineia. Ela faz arte parecida com as suas e sempre está nos doando para a gente vender, e é uma bênção. Então, motiva todas vocês, de alguma forma, fazer isso também. Se você não tem nenhum talento, mas tem alguns trocados, dinheiro, sobrando 13º aí, doe para o Colheita Brasil. E até novembro, dia 8, nós vamos estar iniciando a segunda, aliás, em novembro, acho que dia 15, por aí, 2021, vai iniciar uma nova campanha. Até lá, a gente está correndo atrás para fechar o sustento dos missionários para 2022. Muito obrigada. Então, nós queremos agora chamar a nossa irmã, a Cleia. Conheci agora ela através... Alguém está com aberto aí, deixa eu ver. Vamos fechar aqui. Cleia, ligue seu microfone, por favor. Oi, boa noite. Boa noite, irmã. Obrigada por aceitar nosso convite. O senhor. Amém. Você pode falar um pouco de você para nós conhecermos? Posso. Eu sou de Salvador, natural de Salvador, Bahia, então beijo para as irmãs de Salvador que também estão aqui, que eu já vi algumas. Me converti com 18 anos na Igreja de Cristo do Bonocô, e há 16 anos estou em São Paulo, moro em Itupeva, sou casada com Bira, o Biramar, tenho 2 filhos, Clara de 15 anos e Josué de 7, quase 8, que ele gosta de dizer que tem 8, e congrego em Cabreúva. Ai, que foto perversa. Me deu saudade dele, que acabou de chegar do trabalho. E nós fazemos um trabalho na Igreja de Cristo em Cabreúva, Bira, com os cânticos. Eu, Claudiene, as irmãs com aula dominical. À noite, já tem 1 ano e meio, quase... É 1 ano e meio, que todos os dias de segunda a sexta nós trabalhamos com aula dominical para crianças online, pelo Meet. E a Júlia, que disse, oi tia, ela é uma das alunas, né? Isso é muito bom, nós estudamos a Bíblia ano passado toda, e esse ano estamos com livros específicos, então estamos estudando Gênesis, de segunda a quinta com todas as idades, e de sexta-feira com os adolescentes, né? À noite, das 8 às 9 horas. E tem sido muito interessante e enriquecedor. E enquanto a Cláudia falava sobre os dons dela, eu pensei que cada uma com o seu dom pode e deve sim ser missionária. Não é? Algumas não têm o dom de ensinar, outras têm o dom de fazer o artesanato, outras de lidar com crianças, outras com cântico, outras de acolher em casa, apesar da pandemia, e é usar para a glória de Deus. Então, essa é a forma com que Deus me trouxe para o mundo, para cuidar de crianças e para lidar com as crianças no ensino do Evangelho. Eu me sinto em casa no meio delas. Então, eis-me aqui também para lidar com mulheres. Se o Senhor chamou, estamos aqui. Amém, irmã. Muito obrigada e fique à vontade. Obrigada. Agora é você trazendo a palavra do Senhor para nós. Amém. Obrigada. Eu gostaria de orar. Estão todas me ouvindo? Muito bem. Se não estiver me vendo, não tem problema. O importante é estar ouvindo. Vamos orar, então, ao Senhor, neste momento.
Senhor, Deus eterno e Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é misericordioso e asaz benigno, porque o Senhor nos abraça, nos acolhe e tudo o Senhor converte para a sua honra e glória. Apesar de estarmos passando por momentos difíceis, de luto, de dor, de incertezas por causa desta doença, o Senhor transforma isso em bênçãos, por exemplo, com este momento, utilizando essa ferramenta para glorificar o seu nome, falar da sua palavra e alcançar outros lugares do país e, quem sabe, até do mundo. Muito obrigado por cada mulher que está aqui, pela Júlia como criança, e obrigado porque o Senhor toca nos nossos corações para fazermos a sua vontade. Nos transforma a cada dia e nos ajuda, Pai, a sermos servas fiéis, missionárias de Cristo no Brasil e no mundo. Te agradecemos em nome de Jesus e por causa dele estamos aqui presentes. Amém. Ok, meninas? Todas aqui? Joia! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Tiago 2:12, ali a primeira parte do versículo. E aí eu trago duas frases, eu não quero, na verdade, que vocês abram os microfones, muita gente falando junto, eu não vou conseguir entender, nem ninguém. Mas pensa no seu coração e mente, nas duas frases que eu vou dizer, e se encontre em uma delas. Para isso, você precisa ser sincera e honesta consigo mesma, porque a serva do Senhor precisa desenvolver a honestidade e a sinceridade consigo mesma. A primeira frase é a seguinte: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E a segunda frase é a seguinte: falo e procedo da mesma maneira que Cristo Jesus. Em que frase aí você se encontra? Pensa, medita, seja sincera consigo mesma, perceba você em sua casa, em seu trabalho, e perceba onde você se encontra. Naquela que diz, faça o que eu falo, o que eu mando fazer, mas não faça o que eu faço. Ou naquela que fala e procede e se esforça, porque a gente sabe que precisa de um esforço, para viver da maneira como Cristo Jesus. E é pensando sobre isso que nós vamos entrar no versículo que diz, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Vamos ficar aí nessa primeira parte do versículo de Tiago 2:12. Mas antes vamos contextualizar aqui o assunto. Tiago escreveu este livro para a igreja em Jerusalém, para os cristãos judeus, e naquela época eles podiam reunir em sinagogas, e eles, os cristãos judeus, cientes de que o Messias viria para o povo escolhido de Deus, os israelitas, judeus, eles tinham a certeza que eles estavam cristãos fazendo a vontade de Deus. Só que com o passar do tempo, eles perceberam que gentios estavam sendo convertidos, porque Cristo veio para todos nós, amém por isso. E a primeira família que se converte, lá em Atos, a gente sabe que é a família de Cornélios, ainda com resistência de Pedro, e a partir daí muitos gentios foram alcançados. E isso trouxe para os judeus cristãos uma luta muito grande. Eles se tornaram resistentes aos cristãos gentios. Eles fizeram acepção de pessoas, e é o contexto que traz para nós aí no capítulo 2, principalmente sobre acepção de pessoas, distanciamento, separação de pessoas, principalmente com os pobres. Eles viviam na velha lei, na lei mosaica, na lei que dizia que para ser judeu precisava circuncidar. Então, eles motivavam os gentios, que agora eram cristãos, também a fazer a circuncisão, mas não precisava fazer circuncisão, porque agora eram cristãos. Só que naquele momento, em Jerusalém, também estava acontecendo a perseguição aos cristãos. Sendo eles judeus ou não, os cristãos, em suma, estavam sendo perseguidos. E o pensamento do judeu cristão era, se o gentio se converte e circuncida, ele não morre.
Porque na hora que ele precisar falar, sou cristão ou não, ele mostra um membro circuncidado e ele está livre da morte. Ou seja, um pé em Cristo, um pé na tradição judaica. O pensamento é: fale de tal maneira e de tal maneira proceda. Outro comportamento dos judeus cristãos, e pelo qual Tiago também escreve a carta, é que eles estavam honrando demais as pessoas ricas, com anel de ouro, as pessoas que se apresentavam luxuosas. Eles mereciam os melhores lugares. E quanto aos pobres, aos gentios miseráveis que receberam a Cristo, que estavam sendo orientados para pensar como Cristo, esses ficavam para trás. Esses podiam até ficar de pé. Esses não tinham honra. Então, esse é o contexto da carta que Tiago escreve. Eram isso que os judeus estavam passando, que a igreja de Cristo em Jerusalém estava vivendo. Um momento de acepção de pessoas, um momento à volta à tradição. E aí a gente traz esse contexto para a nossa realidade. Então, deixa eu só colocar aqui no meu cronômetro, porque eu estou em dificuldade com o horário, tá, gente? Daqui a pouco da meia-noite eu continuo falando. Mas vamos voltar aqui ao caso. Agora, nós estamos dentro desse contexto, como igreja, mulheres escolhidas de Deus, mulheres tiradas do mundo, mulheres missionárias dentro do seu dom, mulheres com características diferentes, mulheres com personalidades diferentes, mulheres com vida e vivências diferentes. Mas mulheres, nós, cada uma de vocês, que precisa moldar o pensamento ao pensamento de Cristo. Mulheres chamadas por Cristo e para Cristo. Mulheres chamadas para agradar a Cristo. E aí faço uma ressalva de Paulo, quando era Saulo, ele era aquele judeu, lembra? Ele era aquele judeu que pensava estar fazendo a vontade de Deus, porque ele foi treinado a honrar e praticar a lei mosaica. No entanto, ele mesmo diz que ele queria agradar a homens. Ele era o primeiro da turma. Ele pediu carta para poder perseguir os cristãos, achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas agradando a homens. Nós fomos chamadas para treinar a mente a pensar como Cristo. Nós estamos aqui vivendo um período de pandemia, mas é um período que nós vamos praticar o que Deus nos treinou: a fé, a calma, a paciência, o amor ao próximo. Cristo nos chamou e nós fomos tiradas do mundo para que a nossa fala e o nosso proceder nos denunciasse como cristãs. A nossa fala e o nosso proceder está ligado e tem que estar ligado a uma coisa só. A nossa fala está ligada ao nosso pensamento. Penso, falo. E o nosso proceder, a nossa atitude. Penso, falo, ajo. Eles têm que estar casados, em conformidade. Mas nem sempre é assim que acontece, a gente sabe, afinal nós pecamos, pensamos no que é certo e fazemos o errado. E aí, eu vou citar aqui, eu não vou lá, mas eu vou citar o livro de Mateus, versículo 26, capítulo 73. Quando Cristo estava para ser crucificado, e aí Pedro, que já tinha sido avisado que iria negar Cristo, uma serva olha e diz: olha, ele é discípulo. A outra também olha ele. E ele diz: não sou, não sou. E ele vai ficando irritado com aquilo. Só Deus sabe o que estava no coração de Pedro naquele momento. Mas a terceira pessoa diz de Pedro uma coisa que é nessa que eu preciso pensar e fazer a gente pensar hoje. Ele fala como Cristo. E a fala dele o denuncia. Por mais que ele não quisesse, o jeito dele falar, a atitude dele, demonstrava que ele era seguidor de Cristo.
E a nossa? Nós fomos tiradas do mundo, nós fomos tiradas de outras religiões, se for pensar em outras religiões, nós fomos tirados de cultura, de todas essas questões que cada uma sabe de onde veio, para que nós fôssemos identificadas como cristãs. E pensando em Pedro, ele foi, naquela hora, identificado como servo de Cristo, porque ele falava como Cristo, ele pensava como Cristo. Nós somos chamadas para sermos exemplos à imitação. 1 Coríntios 10, 32 e 33, já é o finalzinho, e o capítulo 11, versículo 1, quando Paulo diz, considerando-se imitadores, me considerem, me imitem. Aliás, eu vou lá porque eu acabei de esquecer o que exatamente fala, eu quero falar exatamente o que está escrito. 1 Coríntios, aqui. 10, 32, só para contextualizar a fala de Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeu, nem para gentio, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, é Paulo dizendo sobre si mesmo, eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E aí ele continua falando que Cristo é o cabeça, ele vai entrar nesse contexto. Ou seja, ele não estava agradando homens porque queria fazer vontade de homens, mas ele estava amando as pessoas para atraí-las para Cristo. E nisto ele diz, sejam meus imitadores, olha, vejam, façam o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo é o que Cristo me ensinou a fazer. Então, Deus nos tira do mundo, nos transforma em suas servas, para que nós possamos dar exemplo, ser imitadoras de Cristo. E para que outras mulheres olhem para nós e digam, uau, eu quero fazer exatamente como a Silvana faz. Eu quero fazer exatamente como a Maria do Carmo faz. Como a Valéria Ortega, como a Roselane, como a Cláudia. E aí eu estou olhando o nome de algumas irmãs aqui. Por isso que Cristo nos chamou. E aí nós pegamos este versículo, Tiago 2,12, a primeira parte que diz... Eu quero ler exatamente como diz. Falai de tal maneira, e de tal maneira proceda. A nossa esperança, e eu creio que todas nós queremos, que o Senhor não nos encontre dentro de um contexto de acepção de pessoas. Sei não, viu? Ai, meu Deus, eu oro ao Senhor que mande alguém para pregar para aquela mulher, porque eu, sinceramente, não tenho estômago. Deus me livre de pregar para ela, credo, cruzes. Ou estar reunida com colegas de trabalho, matando a pau falando da outra. Mas e aí? Quando você for pregar a palavra, será que o exemplo vai estar em conformidade com a fala? Que o Senhor não nos encontre dessa forma, fazendo acepção de pessoas, julgando pessoas. Credo, você fez feito uma prostituta, ainda quer ir para a igreja desse jeito? Que o Senhor não nos encontre, porque o restante do versículo fala exatamente sobre isso. Falar de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que o Senhor não nos encontre levantando bandeiras confusas que pregam pensamentos de homens, pensamentos anticristo. Nós fomos chamadas para pregar Cristo, seja fazendo um bolo para uma irmã, mandando uma mensagem no WhatsApp, seja fazendo um artesanato, seja orando por alguém pelo celular, seja escrevendo uma carta,
seja pregando a Bíblia pelo WhatsApp, e tudo isso dentro desse contexto de pandemia, tá? Nós fomos chamadas para isso. Não para utilizar essas ferramentas para eu sou da direita, você é da esquerda. Não fomos chamadas para ser a favor de uma autoridade ou de outra. Nós fomos chamadas para orar pelas autoridades, não para levantar as bandeiras. A nossa única bandeira, a nossa única roupa, a nossa única forma de pensar deve ser de Jesus Cristo. Porém, que o Senhor nos encontre como servas que buscam a fé em Deus através da sabedoria. E o próprio Tiago diz, busque a sabedoria que vem do alto. Que seja essa a nossa vontade de alimentar a nossa fé, e que seja assim que o Senhor nos encontre todo dia. Fé em Deus na busca pela misericórdia. Fé para vencer os limites, acreditando que Deus está do nosso lado. Que o Senhor nos encontre desenvolvendo uma fé perseverante, sem pânico. O pânico é diferente do medo. O medo todos nós temos, e o próprio Cristo teve no final. Mas o pânico nos deixa sem raciocínio. Meu Deus, estou com Covid. Há poucos dias, uma colega me ligou em pânico, porque ela pegou Covid. E aí eu vou dar um exemplo meu. Em janeiro, eu peguei Covid. Os testes deram negativos, mas os sintomas foram de Covid. E os médicos disseram, você está com Covid. Mas eu dirigi para uma outra cidade para fazer um teste e eu não conseguia respirar. Eu parei de frente para o hospital e eu não conseguia respirar. Eu não tenho asma, o meu filho tem. E eu via nele quando a asma atacava como era. E naquele momento, eu não conseguia isso. O meu estava fundo. O ar que existia no universo não entrava no meu nariz, que é grande, mas não entrava. E aí, gente, eu comecei a entrar em pânico. E o ar foi diminuindo. E chegou uma hora que eu pensei que eu ia desmaiar por falta de ar. Naquele momento eu lembrei que Deus estava comigo. Então eu comecei a conversar comigo. Preste atenção, eu dizia, preste atenção. Então eu tirei o foco da respiração e me trouxe para o foco de Cristo. Preste atenção, eu dizia. Então eu foquei. Isso não é pânico, isso não é ansiedade, isso é Covid. Deus está aqui. E eu dizia, Deus está aqui. E foi melhorando a respiração. Não voltou ao normal, como até hoje não voltou. Mas eu consegui pelo menos sair do carro e ir andando até o lugar de atendimento. Todos viram que eu estava passando mal. Mas o que eu quero dizer é que se eu continuasse em pânico, eu ia desmaiar dentro daquele carro. E quando eu acordasse, eu ia ficar em maior pânico. Porque talvez alguém me visse e sabe lá Deus o que podia acontecer. Então, que o Senhor nos encontre com uma fé perseverante a ponto de não nos levar ao lugar do pânico. E aqui, quero abrir um parênteses para as questões de depressão, para as questões de ansiedade, para as questões da síndrome do pânico. O que eu quero dizer é que, convivendo com essas questões, eu entendo que elas existem. Eu entendo também, convivendo com isso, que a cristã consegue, ainda que num estágio de maior dificuldade, forçar a mente a buscar ajuda. Estou certa disso? Faz sentido? E aí, com a ajuda que, mesmo que pareça mínima, ela vai trazer à tona a realidade e vai conseguir um pensamento equilibrado em que Cristo surta o efeito e traga ela de novo para a realidade em Cristo. Ainda que seja com medicação, porque nosso corpo, depois de Adão, nosso corpo é podre, né? Bom, enfim. Mas que Deus nos encontre nessa fé perseverante. Que o Senhor nos encontre dentro dessa passagem de Tiago também,
assumindo a nossa responsabilidade pelo nosso crescimento espiritual. Ele já nos deu o Espírito Santo. Legal, agora o Espírito Santo vai fazer tudo por mim. Não. É nossa a responsabilidade do nosso crescimento espiritual. É nossa responsabilidade de cuidar da nossa mente. É nossa responsabilidade de conversar conosco para ver aonde nós estamos errando, o que precisa ser cortado em nós e o que precisa ser encaixado de acordo com a conformidade de Cristo. Quando Tiago escreve para os judeus, ele não escreveu para os judeus um grupinho pequeno, era para que cada judeu, ao ler a carta, tomasse para si a responsabilidade, percebesse aonde estava errando e voltasse para o caminho que foi aprendido. A mesma coisa conosco. Que o Senhor nos encontre decididas a pensar e agir em conformidade com Cristo, para que no dia do julgamento, qual todas nós iremos passar, o Senhor, com a sua longa e eterna misericórdia, nos julgue com a lei da liberdade e do amor, porque é assim que fecha o versículo. Que nós possamos andar em conformidade na palavra de Deus, com atitude, para que o julgamento de Cristo, de Deus, que vai ser através do que a palavra dele diz, nos encontre firmes e fiéis. 100% perfeitas? Não. Mas a nossa luta terá valido a pena. Com certeza. E aí, eu quero que você diga, não precisa abrir o microfone, diga para você mesma a seguinte frase. Eu vou falar primeiro. Falo, e aí se torna pessoal. Falo de tal maneira e de tal maneira procedo. Você vai falar isso primeiro em voz alta. Não sei como é que está seu ambiente aí, fique à vontade também se não quiser. E depois eu vou explicar o motivo. Então, nós vamos falar isso 3 vezes, em voz alta, assim. Mas pensando no que está sendo dito, não, falo de tal maneira, de tal maneira. Não, fale com você. Fale com a sua mente. Vamos lá? Falo de tal maneira e de tal maneira prossigo. Falo de tal maneira e de tal maneira procedo. Falo de tal maneira e de tal maneira procedo. Agora, em silêncio, diga na sua mente, na sua consciência, a mesma frase. Falo de tal maneira e de tal maneira procedo. Falo de tal maneira e de tal maneira procedo. Falo de tal maneira e de tal maneira procedo. Toda vez que você repete frases, contextos positivos para o seu cérebro, você está afirmando para os seus neurônios que ele precisa criar raízes positivas. E com o passar do tempo, as raízes negativas, de pensamento negativo, de pessimismo, irão sendo apagadas e essas positivas irão ficar no lugar das que foram embora. Então, essas coisas me ajudaram a vencer o pânico naquele dia no carro. Deus estava ali e eu dizia para mim. Então, nós precisamos dizer para nós mesmas, mulheres, eu falo da maneira de Cristo. Para isso, eu preciso conhecer a Cristo e ler a Bíblia. E, da mesma maneira que eu falo e penso, eu procedo. Eu falo da mesma maneira que Cristo. E da mesma maneira que Cristo, eu procedo, eu ajo. E toda vez que você disser isso para você, tenha certeza que não vai ser uma mágica. Eu já estou. Não. Vai ser um treinamento. Treinamento todo dia.
lendo a palavra de Deus. O livro de Tiago é um livro maravilhoso para treinamento. Treinando a sua mente, matando as raízes neuronais antigas, pessimistas e colocando novas no lugar. Falando essas coisas boas, abençoando as pessoas, abençoando a si mesma e agindo para que quando o Senhor nos encontre como diz o versículo. Todas vocês falaram da forma de Cristo. Todas vocês procederam da maneira de Cristo. Por isso, todas vocês serão julgadas pela lei da liberdade. Que assim seja no nosso ministério, que é o ministério de Cristo, para alcançar o único objetivo, que é levar Cristo para todas as almas, seja de que forma for, mas primeiro que seja com a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todas vocês, que nós possamos, do nosso jeito, nos transformar com a ajuda de Cristo, do Espírito Santo, para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou, levar a palavra dele pelo mundo e não há coisa melhor. Obrigada, Cristo, por isso, por esse momento. Obrigada a vocês pelo momento. Obrigada pela audição e, principalmente, que essa audição seja da palavra de Deus para que venha com a prática. Casamento perfeito, pensamento e ação. Muito obrigada. Amém. Obrigada, minha amada irmã. Obrigada. Muito bom. Amém. Então, Obrigada. antes que a gente abra para bate-papo, antes que a gente abra para o bate-papo, quero lembrar vocês que no dia 19/6 nós teremos como nossa palestrante a Renata Diniz, Planejando Intencionalmente em Cristo. Não percam, tá? Muito obrigada, irmã, pelo seu grande trabalho de estudar e trazer para o Senhor, para nós, a sua... Só um momento. Então, muito obrigada, irmã, por você ter esse seu trabalho de estudar, né? Sabe que para fazer uma mensagem do Senhor tem seu apreço aí, seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar com nós a sua experiência, o seu trabalho. Isso realmente precisamos. Eu quero abrir agora para bate-papo. Vocês podem fazer pergunta ou para a Cláudia ou para a Cleia. Fique à vontade. Um de cada vez. Alguém quer falar? Boa noite, irmãs. Que Deus nos abençoe. Muito feliz em vê-las. Quem fez a palestra? Qual o nome que quando eu liguei você já estava falando? Cleia Silva. Cleia, Deus abençoe. Nossa, muito boa a sua Amém. palestra. Tudo que você falou, sabe? Nossa, foi direto no meu coração. Eu acho que parece que foi feita para mim mesma. Você se expressa muito bem, usa bem as palavras. Aliás, uma vez um irmão falou assim, que eu estava assistindo uma palestra, né? Ele falou assim que as pessoas têm de sentir o cheiro de Cristo na gente. E eu tenho certeza que se um dia eu te ver, eu vou sentir o cheiro de Cristo em você, porque apesar de uma tela de distância, é isso que você transmite, eu acho que transmite para todos nós. Que Deus te abençoe. Você é assim muito bonita também, viu? Que Deus Amém. São seus olhos. Seu grau está bem fraquinho, eu acho. Não, meu amor. Realmente, meu óculos está fraco, mas eu é muito entendi. linda mesmo. Obrigada. Tá muito linda. Deus abençoe. Amém. O jeito que você é psicóloga? Não, eu sou pedagoga, mas estudo muito da psicologia. Sim, porque você, assim, quando você estava conversando com a gente, parecia que eu estava escutando uma psicóloga. É Jesus, né? Amém. Espero que ele use, né? Já está usando.
Deus está usando esse instrumento muito bem. Amém. Então, eu tenho aqui, levantando a mãozinha no aplicativo, a Solange Moraes. Pode falar, Solange. Solange Moraes, não. Roselane Silva. Boa noite, irmã. Rosângela Silva. Verdade. Então, eu quero fazer um comentário da Cláudia, quando ela estava falando do dom dela, né, desse trabalho dela, eu me lembrei da passagem da Dorca, né? Como a Dorca ela é querida, como ela usava o talento dela, né, para ajudar os mais necessitados, né? E lembrei também, né, Timóteo diz, né, que devemos ser aprovado com as boas obras que vêm de Deus, né? Então, eu me lembrei muito dessa parte, foi muito bonita, é coisa para a gente, de fato, andar como Cristo. Ele disse para a gente andar como Cristo e ela anda como Cristo. A Cléa é uma delícia. Quando eu vi que a Cléa quer palestrar, aí eu falei assim, que hoje ela está no grupo de oração nosso e ela já fez algumas palestras. Eu amo ouvir a Cléa, o tom dela falar. Ela realmente é muito bonita também, né? Isso nos agracia também. E é muito bom para mim, a gente que trabalha fora, muitos funcionários, a gente cargo de chefia e é muito confuso, né? Pessoas conflitantes. Então, para mim, falo de tal maneira e de tal maneira eu procedo. Isso eu vou levar para a minha vida, nos conflitos no trabalho, né? Quando vem uma pessoa assim, eu sempre digo assim, pera, não vou ligar agora, não. Deixa eu contar até 10. Aí conta até 10, aí ligo para resolver o problema. Não, agora eu vou dizer. Falo de tal maneira e de tal maneira procedo, né? Eu falo como Cristo. Eu, quando oro de manhã, acordo e peço a Deus, Senhor, que o meu pensar e o meu proceder seja para a tua honra e tua glória. Todos os dias eu repito isso para ele. Hoje eu vou falar com ele e vou repetir sempre isso que eu vi da Cléo. Muito obrigada, Cléo. De fato, Deus sabe o que faz com cada um de nós, porque eu vivi conflito no trabalho de sexta-feira e eu estou calada até agora. Então, graças a Deus. Então, isso me acalmou e faz com que a gente aprenda. Muito obrigada, minha irmã. Que Deus continue te abençoando e que você continue nos dando bons exemplos de Cristo. Amém. Não vai ser fácil, né? Não vai ser. A gente vai ser pega no laço muitas vezes. E aí eu vou dar um exemplo meu, tá, gente? Se eu voltei a trabalhar no começo de... Nós estamos em junho, maio, final de março, e nós tivemos um problema com a nossa coordenadora e, de repente, estava eu lá no meio da roda das escarnecedoras. E o que é que eu estava fazendo? De repente, eu já estava vivendo esse tema, eu parei em mim e saí do grupo, né? Estava todo mundo presencial e eu fiquei muito mal, mas eu não tive coragem de dizer, olha, não quero mais participar disso. Então, tempo depois, o grupo veio atrás de mim e, de novo, e eu já estava ficando em silêncio e a consciência começa a te acusar. Depois eu tive que ter coragem, respirar fundo e ir para cada uma e pedir perdão e disse, olha, não é da nossa prática cristã estar falando mal das pessoas, né? E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo para mim mesma que eu preciso continuar com a coragem de falar. Por mais difícil que seja ou pareça humilhante, nós estamos fazendo a vontade de Deus. E neste momento nós estamos dando o exemplo do retorno. Eu não continuei falando, mas eu voltei e disse, olha, está errado, eu não posso estar fazendo isso, me perdoem. E a gente precisa treinar a fazer isso, mas eu tive que ir lá no fundão, falando, dando risada e, sabe, naquele ritmo. E mulher, quando não se controla, a gente sabe como é, né? Até o Senhor, levanta aí, acorda ao que você está fazendo, entende? E nós caímos. É prestar atenção no que nós estamos falando e fazendo. Sim.
eu não sei se acontece com você, mas graças a Deus, eu sempre me coloco de uma forma bem, tento me colocar, né? E graças a Deus, quando eu digo assim, ô, pessoal, eu sou cristã, eu não vou poder... Aí, não, tudo bem. Aí, meu amigo no trabalho, ele me espera para orar no almoço. Meu amigo no trabalho diz assim, ó, eu posso mandar uma mensagem para você, um vídeo? Eu falei assim, mas eu quero muito que você ouça, porque é um aprendizado. Ó, faça o seguinte, ignore que tem algumas palavras assim, que não é bacana. Isso nós somos amigos há muitos anos, e ele hoje faz isso comigo. Eu falo assim, então faz o seguinte, você não vai passar para o meu celular, eu vou ouvir no seu, tá bom? Aí, ouça, ele... ignore, assim, as palavras de baixo, né, calão, alguma coisa assim, mas ouça o aprendizado. Realmente, são vídeos bem bacanas, mas que não faz sentido algumas palavras que as pessoas colocam. Eu digo, não precisava ela botar isso. Então, graças a Deus, eu não tenho até o momento dificuldade nem com o meu diretor. Meu diretor se dizia ateu. Aí ele me perguntou para mim assim, Rosângela, quando no início da pandemia, né, ele falou, Rosângela, quando é que essa pandemia vai passar? Eu falei assim, o senhor não acredita em oração? Eu estou orando. Aí ele resolveu comigo as coisas do telefone, e aí no final ele falou assim, Rosângela, eu disse, oi, boa oração, viu? Eu falei, tá bom. Aí tem uma amiga nossa que trabalha com ele já há 23, eu trabalho com ele só há 7 anos, ela trabalha há 23 anos, ela dizia, ele não fala em Deus, Zé tenta que ele fale em Deus, ele não fala. Gente, ele fala para mim, graças a Deus, né, Rosângela? Eu digo, sim, doutor Marcos, graças a Deus. Então, eu estou muito feliz na minha vida cristã. Na verdade, eu digo que eu nasci cristã, porque eu sempre disse, eu vou servir ao verdadeiro Deus. Minha mãe é da Igreja Batista há muitos anos, eu nunca fui batizada só na Igreja de Cristo, foi meu primeiro e último batismo, que é o único. Minha filha, nunca tive imagem na minha casa, nunca me prostrei. Minha mãe sempre deu esses princípios religiosos para a gente, de cristã, né? Evangélica, que ela sempre foi. Mas eu sempre dizia isso a ele. Então, eu tenho 2 anos que eu estou convertida em Cristo. Então, eu não tenho dificuldade em dizer às pessoas o que eu vou fazer. Eu me recuso, eu não quero fazer isso. Meu diretor disse, não, se o senhor quer que minta, doutor Marcos, eu mando a Sandro, que não é correto. Agora, eu não vou dizer que só não está, não. Manda a Sandro, se ele quiser se comprometer, então não tenho dificuldade. Graças a meu bom Deus, até o momento, eu preciso que ele continue me protegendo, porque eu sei que eu não vou calar minha boca. Muito obrigada, Cleo. Obrigada, você está me dando Rosângela. mais força ainda. Amém. Obrigada, irmã. Silvana pediu para falar. Eu não poderia deixar de falar, né? Porque nós tivemos o privilégio aqui na congregação de Guarulhos dela dar uma palestra para nós, e quando foi falado de falar a respeito de algo, eu logo lembrei dela, falei, vamos chamar ela, porque ela é uma bênção, né? Nossa, assim, foi uma bênção na congregação o dia que ela esteve lá, e realmente, agora, quando ela falou essa parte de nós fecharmos os olhos e pensar. E quando você pensa, que você medita, né, naquilo que você tem que fazer, que é o certo, aquilo chega a pesar, porque muitas vezes realmente nós não fazemos aquilo que a gente deve fazer, né? Então, quando você medita mesmo, que você põe aquilo no teu coração, nossa, realmente chega a pesar, você pensa, puxa, muitas vezes eu não faço isso, né? E a gente peca, realmente, né? Porque o proceder muitas vezes passa batido. Então, como você falou, temos que estar sempre atenta, buscando a palavra, para que a gente viva mais ela. Porque se a gente não buscar, realmente fica difícil viver, né? Então, eu sempre falo aqui, às vezes minha filha chega nervosa com o trabalho, com alguém que falou alguma coisa, e eu sempre falo, olha, como que Jesus faria, né? Então, às vezes, eu vou fazer. Não, eu não. Aí eu falo para ela, você não vai fazer, você tem que pensar bem, né? Essa atitude se vai ser boa para você no futuro. Então, porque a gente está atenta já o que Deus está ensinando, né? E a gente tem que passar para os outros. E quando você falou, fecha os olhos e medita, nossa, para mim realmente também tocou no meu coração. Proceder, realmente, de fato, sempre, né? Não é às vezes, e é difícil. Muitas vezes a gente age realmente dessa forma. Mas eu já fui até chamada de puritana por, assim, querer parecer ser a certa, mas não é que a gente parece ser o certinho, é que a gente tenta fazer a vontade de Deus, né?
Então, a gente acaba levando nomes, mas tudo bem, melhor assim, né? É difícil, mas o melhor é o proceder do jeito certo. Muito obrigada. De nada, é melhor ser chamada de puritana do que de fofoqueira. Ah, com certeza. Então, que as pessoas tenham a falar de nós, ainda que pareça ser ruim, mas que seja por causa de Cristo. E não porque o nosso proceder é contra Cristo, né? E nós, mulheres, precisamos meditar, sim. Ainda que seja 5 minutos, treinar todo dia. Meditar, todo dia. Escolhe um versículo e escreve ele no banheiro. Eu aprendi isso quando eu tinha, acho que 17 anos, com 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, te dará livramento de sorte que você possa suportar. Nós passávamos em casa com meus pais uma situação muito delicada e uma irmã me deu esse versículo para eu decorar. E eu escrevi ele na frente do vaso sanitário, porque toda vez que eu sentava no vaso, eu lia. E eu fiquei decorando e decorando e decorando, e ele está no meu coração e na minha mente. E nós precisamos meditar, ainda que seja 2 minutos por dia, e amanhã mais 2 minutos, e ponha o cronômetro do celular. Tocou, parou, amanhã. E isso vai virar uma rotina. E você vai conseguir meditar até de olhos abertos, enquanto lava prato, enquanto dirige. Às vezes até enquanto conversa com alguém, pedindo a Deus que te dê orientação mental para saber o que dizer. É um treinamento. Nós precisamos treinar constantemente. E para ter um bom proceder, para não cair nas ciladas como eu caí essa semana passada, é estar treinando, é estar focada, né? É estar pensando em Cristo o tempo todo. Ainda que nos chame de fanática, de puritanas, né? Amém. Ai, você tem uma voz linda, viu? Daria para ficar até meia-noite aí ouvindo. Obrigada. É treino também. Não, preciso treinar. Lene e Júlia, quer falar? Pode falar, Lene. Irmãs, Cleia, que palestra abençoada. Muito obrigada. Eu nunca tinha assistido você palestrar. Que Deus continue te abençoando. Eu conheço seu trabalho com as crianças, né, que é muito ótimo. E eu e meu esposo somos muito agradecidos por esse trabalho maravilhoso que você faz, né? E que Deus continue te honrando, viu? E Claudinha também, Deus te abençoe com o seu dom maravilhoso, viu? E muito obrigada por ter participado com você dessa palestra. Que Deus continue abençoando a todas. Obrigada. Alguém mais? Deixa eu só falar da Claudinha. Claudinha é a nossa bênção aqui da congregação também de Guarulhos. Ela sempre faz lembrancinhas que é para durar a vida. É uma bênção, faz muito bem feito o seu trabalho. Vou trazer você para cá, Claudinha. Alguém mais quer falar? Beijo, Júlia. Fala, Denise. Eu sei que tu quer falar aí. Fala logo. Tem a Solange Moraes com a mão levantadinha aí para falar. Cadê? Solange Moraes. Fala, Solange. Irmãs, eu vou precisar sair agora, com muito pesar. Cleo, dá um beijo na Clara e no Josué, viu? Meninas, Sim. eu me vejo dia 19, tá bom? Vou sair daqui agora. Amém. Um beijo, fica com Beijo. Deus. Foi maravilhosa vocês, viu? Que Deus Amém. abençoe vocês duas e que aprendemos mais e mais com vocês. Obrigada, Amém. irmãs. Com a palavra. Ficam com Amém. Deus. Eu vou sair agora, viu? Amém. Um beijo. Beijo. Cleia, quero falar, Cleia. Pode falar, Beth. Bem, Cleia, eu morro de saudade de você. Você mora no meu coração e você sabe disso. E essa questão de você falar que essa voz, não sei o que você tem, é treinamento, não. Eu acho que você já nasceu assim. Eu conheço Você já Beth. saiu daqui assim, criatura. Eu conheço Beth desde a minha adolescência, tá, gente? De Salvador, desde os meus 15, 16 anos que a gente se conhece. E me ajudou muito, muito. E você Beth. lembra a última conversa que você teve comigo? Na sua casa, onde você me deixou um leque de responsabilidade
e tem me ajudado esses anos todos, ficar firme em Cristo Jesus. Amém. Não é só você, são milhões de irmãos e irmãs que a cada tempo vai sendo colocado, mas você está lá, guardadinha, como aquela que me ajudou a ser o que eu sou hoje também. Que Deus continue te abençoando. Eu também vou sair, porque daqui a pouco tem outra reunião. Um beijo no teu coração. Amém. Beijo no coração de todas as irmãs. Beijo, beijo. Amo vocês. Tchau, Tchau. Eu Maria queria do falar Carlos. com uma irmãzinha. Maria do Carlos. Uma irmãzinha. Pode falar, Maria. Deixa eu falar. Fale, Maria. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, minhas irmãs. Vocês não sabem o tanto que vocês me completam. A Cléia sabe, como eu sou sozinha, às vezes bate solidão, aí vocês preenchem tudo e me deixam com essa cara toda de graciosa. Obrigada, Cláudia, obrigada, Cléia, as duas Clé aí. Amém. Muito bom. Hoje eu li um artigo que me fez pensar, as empresas estão empregando gestores de felicidade. É uma função nova no mundo, né? Gestor de felicidade. Fiquei o dia inteiro pensando, gestor de felicidade. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê. Você vai ser pessoa feliz mesmo. Amém. Eu já agradeci até pela pandemia, vocês podem ser contra, tem todo direito. Mas eu já agradeci pela pandemia. A pandemia tem trazido uma bênção tão grandiosa. Eu vou na casa de todas vocês, eu vou no quarto, eu vou na cozinha, eu vou na sala, eu vou na varanda, na área gourmet. Eu passeio pela casa de vocês, não me sinto sozinha? Muito obrigada, viu? Maria é um bom exemplo na comunidade. Nós congregamos em Cabreúva. E quando eu cheguei em São Paulo, sem saber o que era o frio, porque o frio para nós em Salvador é 22 graus, 24, 26, a gente já coloca casaco. Aqui o frio de 5 graus, de 7, de 11. E eu de jaquetinha, e achando que aquilo ia suportar. Aí Maria correu em casa, pegou um tênis, porque a gente calça o mesmo número, um par de meias bem grossas, uma jaqueta dela grossa, e disse, é assim que você suporta o frio de São Paulo. Essa jaqueta jeans aqui não suporta, né, Maria? Isso tem 16 anos, e eu grávida de Clara Beatriz. Então, Maria é um grande exemplo para nós. Sozinha mesmo, né? Mora aí, sozinha, a gente está sempre preocupada e pensando como é que está a Maria. E o Senhor tem abençoado a Maria, né? Uma grande serva, com certeza é. Sozinha, mas não solitária, né, Maria? Fala, Ângela. Isso. Eu quero falar com a Cláudia. Cláudia, gente, ela é 2001 utilidades. É uma mulher super prendada, uma palestrante exemplar. Como essa mulher trabalha no Congresso Feminino. Ela faz doce, ela faz bordado. Nossa, gente, eu queria ter um terço da habilidade que a Cláudia tem. Cláudia, que Deus te abençoe, meu amor, que Deus te abençoe ricamente. Que saudade de você no congresso, da sua voz doce, do seu jeitinho carinhoso com a gente. Muita saudade mesmo, viu? Muita saudade. E com fé em Deus também, como que eu vou falar? A Silvana, tanta gente que eu conheço, aí eu vou chorar, Cida. Sabe, tanta gente que eu conheço que eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente se encontrar, para a gente se beijar, para a gente se abraçar. Quando acabar a pandemia, eu vou andar assim, ó, para na hora que eu ver, ó. Gente, eu estou muito feliz de ver vocês. A Noemi, eu vi a Noemi no Elas hoje, que eu assisti também. Noemi, Deus abençoe, meninos. Deus abençoe ricamente. Que saudade de você. Eu sempre falo isso, mas agora eu não choro tanto mais não, viu, Clélia? Mas no começo eu chorava demais. Eu chorava. Hoje eu estou chorando assim de emoção, porque, nossa, como é bom ver tanta mulher bonita, né? Tantas servas do Senhor. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Ângela. Me desculpa, Fala, Cláudia. meu amor.
Obrigada, Ângela. falei Deus te muito. abençoe. Que nada. Tá bom. Tem a Deise, uma levantada, a Deise, com uma levantada. Boa noite, Fala. Boa noite. Quero agradecer às organizadoras por esse momento de comunhão tão gostoso. Continuem com essa obra que é muito importante para a gente nessa pandemia, é muito revigorante para a nossa fé, né? Essa comunhão, mesmo a uma tela de distância, nós nos enchemos espiritualmente. Quero agradecer o testemunho da Cláudia, falar para ela não parar, porque, ó, isso aqui é minha capinha de Bíblia que eu aprendi numa aula de crochê. Irmãs como você nos incentivam, né, ao trabalho cristão também nessa forma carinhosa de artesanato. E quero agradecer essa delícia de mensagem que a Cláudia trouxe para a gente. Conheci ela aqui em Campinas, Cubira, quando eles vieram aqui na congregação. Mas nunca tinha visto você palestrar. Você foi muito usada por Deus, saindo da reunião abençoada. Amém. E que a gente traga com a gente, né? De não baixar a guarda, porque em todos os momentos nós somos testadas, né? Não só no trabalho, claro que externamente acredito que é um volume maior, porque o mundo já é do maligno, então a gente tem que se... com afinco se posicionar, mas também em casa, com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente tem o costume de baixar um pouco a guarda, né, nesses momentos mais íntimos, que nós estamos com os nossos familiares. Que nós não esqueçamos dessa mensagem e vamos praticar, né? Foi muito bom, agradeço muito por estar com vocês nessa noite, matar saudade aqui de muitas. Um beijo, gente, fiquem com Deus. Um beijo, foi bom te ver também. Cláudia. Elia, Clarice. Noemi, vai, Noemi. Bom, boa noite a todas. Eu estou muito grata por essa oportunidade de estar aqui nessa live com vocês. Olha, eu já li várias vezes, irmã, esse texto de Tiago, mas nunca vi como da maneira que eu vou ver a partir de agora. Principalmente esse versículo que você trouxe para nós, né, de tal maneira pensar, né, de tal maneira proceder. Né? Eu estou lembrando aqui do que, não sei se está escrito dessa forma, mas eu achei assim muito interessante a mensagem ao todo, né? Mas eu vou ficar realmente, esse versículo vai ficar marcado na minha vida e eu vou praticar ele. Eu achei muito legal essa forma como você falou para a gente ficar repetindo, né, em voz alta, e depois repetir para nós mesmos, né, para isso fixar na nossa mente, no nosso coração. E realmente é uma maneira muito legal da gente estar pensando na palavra, né, o tempo todo. E quantas vezes a gente está em algum lugar que não está com a Bíblia ali aberta, mas a gente está lembrando daqueles versículos que a gente decorou, né, que a gente já tem na mente. Às vezes eu não sei onde está. Às vezes eu sei que está na Bíblia. Está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento. Mas aquilo fica ali guardado, aquelas palavras do Senhor, de Deus, né, dos apóstolos, ali no coração da gente, na hora que a gente precisa lembrar e praticar. Então, é muito bom, né? O Tiago, ele é muito prático, né, com relação a isso, ele cobra muito. Eu falo que o Tiago puxa muito a nossa orelha, porque ele fala assim, diretamente, né? Ele não faz rodeio nem nada. Sim. E ele fala diretamente no coração da gente, né, com as palavras ali para a igreja, para aquelas pessoas que ele mandou as primeiras mensagens e tal. Mas elas chegaram até nós, né? E vai continuar chegando, né? As pessoas que vão chegando para o reino vão receber essas palavras. E realmente é muito bom a gente estar meditando na palavra de Deus. Eu fiquei assim muito muito feliz de estar aqui e ouvir essa mensagem. Eu não consigo gravar muita coisa, guardar muita coisa na minha mente, mas alguma coisa eu sempre pego de alguma reunião que eu assisto. Muito obrigada, eu não conhecia você. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre... você está em Cabreúva, né, que você falou? Congrego em Cabreúva, mas moro em Itupeva, 20 minutos de distância. Cabreúva, São Paulo? Sim. Então você conhece a Janaína Vieira, né? Claro. Congrega conosco. Que maravilha. É uma irmã excelente também. A gente já congregou juntos aqui no Rio. Ela já a nossa terapeuta. Ela nossa. Sim, ela é carioca. Eu tenho que falar da Janaína. Está lançando um livro agora. Isso. Acho que é Meninas Felizes, ela lançou, né? Mulheres Solteiras. Mulheres Solteiras. É verdade. E ela tem aquele Pense Nisso, né, que é muito bom. Isso, Pense Nisso. Eu ia dizer no finalzinho, mas eu disse, não é meu. Aí você falou de Cabreúva, eu falei, não deve ser Cabreúva na Bahia, deve ser em São Paulo. Aí fiquei assim, ia perguntar. Muito obrigada pela mensagem. Eu queria agradecer a todas as irmãs, né, que estão aqui até agora, e muito bom a gente estar junto, muito bom mesmo. Sempre a alegria do meu coração, no nosso coração, e a gente poder compartilhar da palavra,
poder estarmos compartilhando, né, essas bênçãos do Senhor na nossa vida. Muito obrigada, que Deus continue abençoando. E é um prazer lhe conhecer aqui pela telinha. Amém. Obrigada, Noemi. Cláudia, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo pela oportunidade e que nós possamos nos deixar ser usada por Deus, né? Há diversos tipos de maneira de como a gente pode estar a serviço do Senhor, né? Nós só precisamos nos dispor e Deus vai fazer o resto. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém. Isso mesmo. Alguém mais? Ai, desculpa. Então, quero agradecer a Cléia. Eu conheci ela, na verdade, eu conheci ela, acho que no ano passado, uns anos atrás, que a Janaína me passou o contato dela para dar treinamento para crianças, mas eu acho que não cheguei a falar com ela na época, né? E agora, esse ano, agora na pandemia, nós nos encontramos no grupo Ação de Graça e Intercessão da Bahia. Eu estou lá nesse grupo, e eu conheci, né? Me aproximei mais dela, na verdade. Nós conversamos um pouco, né, Cléia? E, assim, a gente teve um vínculo de amizade mesmo, né? Pelo fato de eu estar passando por uma situação, e ela também viveu a situação, então compartilhou uma experiência, me compartilhou algumas coisas, né? Então, foi muito bom. E muito bom ouvi-la, Cléia. Realmente, eu não tive a oportunidade de ouvi-la, né? Como palestrante, como ministrando palavra. Já fica convite para você nos trazer uma palestra aqui para Arthur Nogueira, né? As reuniões femininas, que é às terças-feiras à noite. Amém. Muito obrigada pela mensagem, realmente falou. Eu gosto muito desse versículo, eu sempre usava. Acho que a Elione, que está aqui na tela, que Arthur Nogueira, sempre fala com esse versículo. Fala da maneira de proceder. Sempre lembro esse versículo me vem à mente quando eu vejo alguns procedimentos, né? E muito obrigado pela mensagem, realmente, Deus te abençoando e te usando a sua boa obra. E Cláudia também, Claudinha, eu curto muito lá no Facebook, suas artes, eu fico encantada com cada arte. Eu falei, Senhor, essa mulher tem as mãos de fada mesmo, assim, é dom mesmo, é talento do Senhor, é dom do Senhor, não é talento, é dom, né? Graças a Deus. Então, muito feliz, viu? E muito obrigada por nos servirem, né, com os seus ministérios, com seus dons, né, e que o Senhor seja louvado. Muito obrigada mesmo. Amém. E só um detalhe importante é que, falando sobre Tiago, eu criei um grupo somente de leituras, é fechado o grupo, algumas irmãs estão aqui, acho que participam desse grupo, que ouvem as leituras, e agora nós começamos a ler o livro de Tiago, do nosso irmão Lúcio Século, e eu compartilho de segunda a sexta-feira essas leituras. E realmente, quando fala que Tiago nos puxa a orelha, ele puxa mesmo. Eu fazendo as leituras, falei, nossa Senhor, eu estou lendo para mim mesmo, essa leitura aqui é para mim mesma. Né? Eu compartilho, mas eu sei que é para mim mesmo. Então, agora na lição 3, lição 4, entramos do capítulo 1. Então, assim, é um livro muito rico, que traz muitas mensagens, muitas repreensões severas, coisas duras de ouvir, mas realmente Tiago é um livro muito rico, né? Assim como muitos livros da Bíblia. Então, muito obrigado. E quem quiser participar do grupo de leitura, é só falar comigo, tá bom? É um grupo somente de leitura, não compartilhado nada, é um grupo fechado, onde eu coloco as leituras do Tiago, coloco os devocionais da Janaína Vieira, diariamente, de segunda a sexta, e também coloco os devocionais do irmão Giovanni Vantuil, que esse mês é do livro de Provérbios, vão ser uma mulher virtuosa. Tá bom, amados? Então, Deus abençoe. Amém. Clarice, você quer falar? Pode ativar. Sim, bom estar com vocês, gostei muito da aula, já conheci essa amada irmã, já palestrou com a gente. Muita saudade. Muita, Clarice. Foi a primeira mulher cristã que eu conheci na minha vida, né? Foi o marido dela que evangelizou o meu marido. Então, assim, nós somos amigas há muitos anos já, né? E é uma grande alegria poder participar, né, da vida de vocês. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Alguém mais quer falar? Bom, a Claudinha dispensa, né, os comentários, porque ela é nossa, ninguém pode levar, por favor. Verdade. Que ótimo. Claudinha é uma pessoa que, resumindo, é pau para toda obra. Então,
é muito bom para trabalhar com ela. Ela é uma pessoa muito responsável, muito séria no que faz. Então, desde que ela veio, nós a convidamos para fazer parte do Congresso Feminino. Ela só tem acrescentado e nos ajudado muito, muito mesmo. A gente é muito grata pela vida dela no trabalho conosco. E a Cléo, eu conhecia, eu não sei se ela me conhece, se ela lembra de mim, mas eu conheci ela um pouco, um dia, acho que na 9 de julho, mas eu não sabia desse talento de falar bem e de se expressar muito bem a palavra de Deus, Glória a Deus, com tanto amém. conhecimento. E você vai estar na nossa lista para palestrar no Congresso Feminino, com certeza. Isso mesmo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. E que Ele te dê muita sabedoria e continue assim, tá muito bom. Amém. Mas eu preciso dizer duas coisas. Posso ainda? Tem tempo? Você sabe que eu com cronômetro, né, Silvana? Mas uma coisa é que eu tenho uma tutora aqui conosco, que é a Célia Angélica. Ela apareceu e desapareceu, não sei se ela saiu. Célia, cadê você? Ela é de Salvador, ela me conhece desde a minha adolescência. E olha que eu já tenho 47 anos, mas não para falar da idade de Célia, mas para falar do tempo aí que ela me conhece. Ela saiu. E foi ela que me ensinou sobre a palavra de Deus, junto com Marinalva, mas foi ela que me encaminhou para a aula dominical, para o amor às crianças, para se inclinar no trabalho, para o zelo, ensinar a palavra de Deus para as crianças. Então, não tem como eu não honrar a Célia com essa dedicação até os dias de hoje. Ela é professora, trabalha também com crianças especiais, mas é uma dedicação à palavra de Deus que me inspira. E eu sei que todas vocês também são mulheres que são inspiradoras, que inspiram outras mulheres a olhar para vocês. Olha como a Cláudia, eu não conhecia a Cláudia, e eu não tenho um dom de artesanato, mas eu estou assim doida para entrar no Facebook para ver o que a Cláudia tem lá para eu poder conhecer e para poder dizer, uau, eu gostei disso, entende? E isso é inspiração. Então, que Deus abençoe todas vocês, um carinho grande por Célia, que foi ela que me ensinou a ser um tanto do que eu tenho hoje. E a outra coisa eu esqueci, mas está tudo bem. Ah, tá, lembrei. A outra coisa é que, às vezes, o que a gente passa na vida treina a gente, né? E eu tenho passado situações em família, como a irmã colocou, que a gente fica meio que na intimidade da família e fica desapercebido, que tem quebrado mesmo essa rocha que eu ainda tenho de casca. E tem sido situações bem delicadas. E é por isso que a gente corre, cada uma dentro da sua realidade, sabe que só tem os pés de Jesus para a gente estar, né, gente? Para estudar e para treinar e para se moldar, para não deixar o inimigo tomar conta. Então, orem até pela minha família, especialmente pela minha filha de 15 anos, que é o negócio mais gostoso, mas que está na fase da adolescência e a gente precisa cuidar com amor dela. Tá bom? Por favor. Obrigada. Obrigada pelas palavras. Boa noite, gente. Vou sair. Boa noite. Um beijo para todo mundo. Boa noite a todas. Boa noite, boa noite. Qual é o nome da sua filha, Cléia?